Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, aprender, pensar e, principalmente, esse é o nosso objetivo, levar você a aprender, a ler, a pesquisar, a se interessar pelos assuntos que nós tratamos aqui todos os dias. Nosso objetivo é que você busque as respostas, que você se interesse, que você pesquise. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. A gente não consegue finalizar ou fechar o assunto. Mas a partir desse despertar, você aí na sua casa vai buscar as informações, a leitura, a pesquisa, ver outros vídeos e aí sim formar a sua opinião sobre os temas que nós tratamos. Esse é o objetivo principal do Vejam Só. Aliás, vou fazer um convite aqui para você também, se você tiver interesse, vou pedir para o pessoal botar aqui a minha rede social, vai lá, @Zeca_Pereira. E lá a gente conversa um pouquinho também, sempre tem algumas informações dos bastidores, consigo interagir ali na medida do possível com as mensagens que eu recebo, inclusive muita gente falando do programa, da importância, dessa despertar para o ensino e para o estudo da teologia. Então fica à vontade, apareça por lá também para a gente poder conversar por lá, tá certo? Olha, na sequência nós já vamos rodar a nossa matéria de abertura que vai apresentar um tema bem interessante que nós vamos conversar aqui na noite de hoje. Mas antes, eu quero apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nesta caminhada. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui no estúdio o pastor Edson Enedino, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, Missões Urbanas, aqui em São Mateus, zona leste da cidade de São Paulo. Pastor Edson, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca, eu que agradeço, que honra, uma alegria muito grande poder participar. Como eu disse, eu sou fã do programa, ora participando com vídeos, com foto e até pelas enquetes, né? Que legal. Inclusive, a gente começou a conversar pelas redes sociais também. Foi um privilégio, um prazer conhecer o pastor e um pouquinho do trabalho dele, que a gente já vai falar na sequência. Mas antes disso, pastor, passa o endereço da igreja pra gente, por favor. Avenida Riacho dos Machados, número 469, São Mateus, Zona Leste. Estamos ali no extremo da Zona Leste, Assembleia de Deus, Missões Urbanas, voltado para a comunidade, com uma visão mais de rua, né? Visão de comunitária. Muito bacana, é um trabalho bem interessante e eu aproveitei, né, a vinda do pastor ao programa para falar um pouquinho desse ministério também, que inclusive ele trouxe algum material aqui falando sobre a Bíblia na Quebrada, né, pastor? Fala um pouquinho do projeto, nós vamos mostrar também aqui o material aqui enquanto o irmão comenta, por favor. Zeca, o projeto A Bíblia na Quebrada é um projeto evangelístico que tem o objetivo de proclamar o evangelho, levar as boas novas ali no ambiente periférico, principalmente, né? A periferia precisa de paz, precisa da paz do Senhor Jesus. E esse projeto, ele trabalha em Cracolândias, Fundação Casa, capelania de rua, capelania social. É um trabalho que procura se aproximar do comunitário, do periférico, nas periferias. A igreja, muitas das vezes, se isola, se fecha, né? Fica sempre aquela entre irmãos e o nosso ministério, ele procura atender o bairro, conhecer o bairro, se aproximar das pessoas que estão ali, quem precisa de alguma coisa, quem precisa de uma palavra, quem precisa de uma internação, quem precisa que a gente estenda as mãos. Essa é a nossa missão. Boa. Inclusive, durante a nossa conversa, os contatos do pastor Edson vão aparecer para você. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor o projeto, ele trouxe aqui o material. Todo o material é preparado e oferecido, né, a você para que esse projeto tenha vida, para que ele aconteça. Você sabe que todas essas questões que ele falou aqui precisam de recursos financeiros. Então, tudo isso é voltado e revertido para esse trabalho. Então, se você tiver interesse, entre em contato, inclusive para levá-lo na sua igreja também, para falar um pouquinho, divulgar todo o material aí. A gente faz questão aqui no Vejam Só de divulgar também e a nossa oração é que seja bênção, viu, irmão? Muito obrigado. Na sua vida e na vida de todos aqueles que o projeto alcança também. Muito obrigado pelo carinho e aceitar o nosso convite. O Vejam Só também tem a alegria e o prazer de receber nesta oportunidade o professor André Soares, que é um parceirão, um amigo aqui do programa. Ele que é da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Eu ia falar pastor. Professor André, professor, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite. Bem, Zeca, é sempre um prazer estar aqui, prazer conhecer o pastor Edson, saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Deus abençoe, viu, pastor?
Muito bacana, é sempre muito legal receber o André. André, o pessoal normalmente na internet discorda das suas posições. Bastante. Normalmente. Bastante. Mas todo mundo reconhece a sua inteligência, a sua capacidade, que eu acho que é fundamental e de fato, o irmão é um conhecedor das Escrituras e, apesar das divergências, a gente precisa respeitar realmente esse conhecimento. E o Vejam Só faz questão também de trazê-lo aqui, porque acrescenta demais. Vou pedir para o irmão passar o endereço da igreja também para a gente. Por favor, André. Maravilha. A minha igreja, a Igreja Batista Bíblica, fica no bairro de Valparaíso, em Santo André. Nosso endereço é Rua Tupi, número 461. Rua Tupi, número 461, pertinho da divisa com São Bernardo. Boa, então aí as informações da igreja também. Durante todo o debate, os contatos do André vão aparecer para você. Fique à vontade para localizá-lo por lá, informações da igreja, do Ministério do Irmão, tirar dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar. O André é uma fonte bacana para você buscar esse conhecimento também, viu? Pedir indicações ali para ele, livros. O cara manda bem. Fique à vontade, então, para localizá-lo por lá também, tá certo? Nós vamos rodar a matéria de abertura e ela vai apresentar o nosso tema aí e a gente vai começar a conversar. Antes da matéria, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui do Vejam Só, lá com o pessoal da Garbo. E aí, cara, fica visível. Você olha e você vê que o estilo é diferente, é elegante, requintado. Se você precisa transformar o seu visual, de repente tem algum evento importante, ou quer mudar realmente o seu jeito de se comunicar, afinal de contas, o nosso visual fala muito sobre a nossa comunicação também. Então procure lá pela Garbo. Lá nas redes sociais, você vai localizar ali a página, né, da Garbo, todo o portfólio e os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que você viu aqui no Vejam Só e você vai ganhar um desconto lá também. Tá bom? Então vai ficar bonitão e vai economizar. É a combinação perfeita, tá bom? Militão, irmão André, obrigado, viu, pelo carinho aí e pelo trabalho que vocês realizam aqui com o Vejam Só. Nós ficamos muito agradecidos também. Vamos ver, então, a nossa matéria, conhecer o tema da nossa conversa de hoje. Na sequência, a gente volta com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. Hoje iremos entrar em um daqueles debates antigos da teologia, tema de muitas discussões e divisões dentro da igreja. O assunto de hoje é dons espirituais e toda a sua utilização na vida do crente e na rotina do culto ao Senhor. Há entre os evangélicos diferentes posições quanto a esta pergunta. Os chamados dons miraculosos ou sobrenaturais, como falar em línguas estranhas, curas milagrosas e profecias preditivas. Existem linhas de pensamento, mas ficaremos fixos em duas: os continuistas e os cessacionistas. Os continuistas são aqueles fundamentados em Marcos 16, onde Jesus disse: os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E também em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eles entendem que todos os dons mencionados no Novo Testamento são válidos para hoje e, portanto, devem ser usados na igreja. Os cessacionistas, grupo que se originou na Reforma Protestante, época em que Calvino e outros reformadores lutaram contra o ensino da revelação contínua. A Reforma Protestante e as confissões escritas neste período apregou que os dons espirituais, da forma que houve no tempo apostólico, cessaram. Assim, um dos grandes lemas da Reforma foi sola scriptura, ou seja, o que Deus tinha que revelar está na Bíblia. Diante dessas duas posições, queremos mergulhar em um detalhe sobre o uso de dons de línguas durante a pregação. Será que é algo válido? Deve ser feito? Incentivado? Qual a orientação bíblica para o tema? Na sua igreja, essa prática é comum? Como você responde à nossa pergunta tema de hoje? É correto falar em línguas durante a pregação? Podemos dizer que isso é apagar o espírito? Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. É muita discussão, uma discussão muito interessante, principalmente por essa questão da utilização dos dons na nossa liturgia hoje e de forma mais específica, que é a proposta da nossa conversa, durante a pregação. O pregador, a utilização disso ali num momento de edificação coletiva também. Nós vamos entender e
analisar a partir da perspectiva do texto de Paulo falando sobre não apagar o espírito, certo? Então, vamos começar pegando aqui as primeiras observações dos nossos convidados e eu vou pedir que nessa primeira intervenção, meus irmãos, vocês respondam a nossa pergunta-tema, indicando principalmente o caminho que vocês querem seguir durante a nossa conversa, tá bom? E aí depois nós vamos abordando alguns aspectos de maneira mais específica. Pastor Edson, a palavra está com o irmão. É correto falar em línguas durante a pregação? Não fazer seria apagar o espírito? Eu acredito que seja correto, Zeca. Eu quero deixar aqui um texto bíblico aqui para já iniciar essa conversa no livro de Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 17, que diz assim: esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E isso, falarão novas línguas. O versículo 18 pegarão em serpentes, mas quero me deter aqui em falarão novas línguas. Portanto, eu acredito que é correto falar em línguas estranhas durante a pregação, sim. Não tem nenhum texto na Bíblia proibindo. Pelo contrário, é bom que se fale em línguas estranhas. Boa. Então, tem aí a resposta do pastor Edson. Durante o programa, obviamente, ele vai poder aprofundar essas ideias. Nós vamos entrar em alguns conceitos também que o apóstolo Paulo deixa, principalmente a igreja de Corinto, dessa questão da liturgia, como isso funciona coletivamente, mas isso durante o programa. Eu quero ouvir agora o professor André. Professor, como é que o irmão responde à nossa pergunta? É correto falar em línguas durante a pregação e não fazer isso seria apagar o espírito, essa indicação que Paulo dá? Certo. Apagar o espírito, lá no texto de Tessalonicenses, não tem exatamente a ver com falar em línguas. O contexto diz respeito à profecia, né? Um dos lemas muito importantes da Reforma Protestante mencionado, né, na matéria de abertura é o sóla escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura deve reger a nossa prática eclesiástica, a nossa vida e toda a nossa existência. A questão é, como a Escritura nos orienta a agirmos durante o culto? Será que falar em línguas durante a pregação é apropriado segundo a Escritura Sagrada, segundo a Palavra de Deus? E para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos saber o que é falar em línguas conforme a Bíblia, né? E, por incrível que pareça, a Bíblia nunca menciona a expressão falar em língua estranha. Essa é uma expressão estranha à Bíblia, é uma expressão que não consta na Bíblia. Consta em algumas traduções no texto de 1 Coríntios 14, né? Embora os irmãos que estão nos assistindo podem verificar, a palavra estranha aparece em itálico, indicando que ela não aparece no texto original. A Bíblia fala apenas em falar em línguas. E o que é falar em línguas? Eu vou argumentar durante o programa que falar em línguas não significa falar em línguas estranhas, mas falar em línguas humanas, né? Falar em línguas que a pessoa desconhece. Por exemplo, eu nunca estudei mandarim, eu nunca estudei russo, eu nunca estudei japonês ou coreano. Deus poderia, então, de forma sobrenatural, me levar a falar esses idiomas, mesmo que eu não os tenha estudado. Falar em línguas na Bíblia não é falar em língua estranha, é falar em idiomas humanos conhecidos, não pela pessoa que está falando, porém. Tá bom? A pessoa que fala não conhece, mas o receptor conhece. Seria essa a dinâmica. Pode conhecer, perfeitamente. Pode conhecer. Se, por exemplo, Deus me levasse a falar em russo e houvesse um russo no ambiente, ele entenderia a minha mensagem. Sim. Boa. Tem alguns pormenores também. Durante a nossa conversa, nós vamos acertando aí para entender a dinâmica disso. Antes da gente continuar, deixa eu aproveitar a oportunidade e colocar você que nos assiste para participar também, respondendo a nossa enquete. E você localiza essa participação sempre lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Acesse e lá você vai localizar todas as maneiras de participar aqui do programa, tá bom? Fique à vontade, são várias formas e a gente faz questão de interagir com você. Afinal de contas, o Vejam Só é preparado e pensado para você que curte, que gosta e que participa, tá bom? A enquete que nós colocamos lá é a seguinte: o pregador, presta atenção, nós estamos falando da pessoa que está ali dirigindo o culto, aquele que vai pregar, trazer a mensagem de Deus, pode falar em línguas durante a pregação? E aí você tem duas opções: sim, pode, ou não, não pode. Depois nós vamos entrar aqui também lá na orientação de Paulo, lá na igreja de Corinto também, da forma como isso funciona. Mas você vota, escolhe uma das opções, na postagem seguinte você justifica. Eu acho que pode por conta disso, não pode por conta daquilo outro, tá bom? Fique à vontade para trazer ali a sua
opinião e nós vamos tentar, durante a nossa conversa, colocar essa questão também, tá certo? Pastor Edson, até pela fala inicial do professor André, eu vou começar por aí. Eu não tinha preparado esse roteiro, mas vou aproveitar que ele já falou. Eu queria que o irmão desse, então, essa definição do uso das línguas. Ele diz que vai defender que são línguas conhecidas, faladas, ainda que desconhecidas das pessoas, mas não sei nem se essas línguas estranhas, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Como é que o irmão define, então, biblicamente, quando a Bíblia fala de línguas? Então, André, Zeca, o dom de línguas está interligado com o dom de profecia, né? Quando você lê o texto, você vê que quando a pessoa fala em línguas, logo ela profetiza. Uhum. Então, é uma coisa que está interligada. Por isso que eu acredito que quando a pessoa deixa de falar em línguas estranhas, ela acaba deixando de profetizar. É uma coisa que está interligada, né? O dom de línguas e o dom de interpretação de línguas, né? E como, às vezes, alguns pensam que cessou ou não existe, ou ela é línguas humanas, então por que precisaria de intérprete? É uma coisa que eu queria que respondesse. Então, por que está também classificado na categoria de dons? É isso que eu também queria uma resposta, né? Então, quando Paulo chegou ali, quando Pedro, aliás, chegou ali na casa de Cornélio, note que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e profetizavam, né? Então, é isso. A priori, eu acredito que quando a pessoa deixa de falar em línguas estranhas, ela deixa também de experimentar esse dom maravilhoso de Deus. Boa. Depois nós vamos entrar, inclusive, nessa questão da liturgia. Eu vou pedir também para o André falar. Mas, André, eu vou pedir, então, para o irmão responder a pergunta que o pastor Edson deixou no ar, então, do porquê da interpretação, então, e também se o irmão acredita nessa correlação entre os dons, profecia, línguas e interpretação, se seria tipo um combo de dons, assim, todos reunidos e tal, por favor. Interessante. Bom, vamos dar nomes aos bois aqui, né? Vamos definir quais são as diferentes escolas que nós temos. A escola defendida pelo pastor Edson é a chamada escola da glossolalia, né? Glossolalia é esse entendimento tipicamente pentecostal de que as línguas mencionadas na Bíblia são línguas estranhas, não são idiomas conhecidos, são, por assim dizer, a língua dos anjos. Uma língua que não diz respeito à nossa esfera, uma língua seria uma língua de caráter celestial. Essa é glossolalia, né? A interpretação que eu proponho aqui é chamada xenolalia ou xenoglossia, né? Essa interpretação propõe que as línguas mencionadas na Bíblia não são línguas estranhas, línguas celestiais. São línguas humanas. Então, por exemplo, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o que aconteceu? Havia ali os 12 apóstolos e mais alguns discípulos, e havia em Jerusalém, naquele momento, pessoas de diversas localidades do mundo, falantes dos mais diferentes idiomas do mundo, né? Então, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, os apóstolos começaram a falar em outras línguas. Essa expressão que nós encontramos lá em Atos 2:4. Os apóstolos começaram a proclamar o evangelho nos idiomas das pessoas que estavam lá, mesmo que os apóstolos não conhecessem aqueles idiomas. Deus estava levando os apóstolos a falarem os idiomas das pessoas que estavam presentes naquela ocasião. O dom de línguas na Bíblia consiste justamente nisso. O Espírito Santo concede a uma pessoa que nunca estudou um determinado idioma falar aquele idioma. Como eu disse no começo, Deus poderia, por exemplo, me levar a falar em russo para alcançar um russo. Eu nunca estudei russo na vida, não sei uma palavra em russo, mas Deus poderia me levar a falar em russo para alcançar um russo. E é preciso que haja interpretação justamente por conta disso, né? Para que a igreja possa ser edificada, né? Uhum. Vamos supor que um pastor do nada comece a falar em russo aqui no Brasil durante uma pregação. Se ele falar em russo, ninguém vai entendê-lo, porque dificilmente uma pessoa aqui no Brasil fala russo, né? Então, é preciso que haja interpretação para que a igreja possa, então, ser edificada, né? E, como eu mencionei no começo, é a Bíblia que deve reger a nossa prática, né? E não a nossa experiência pessoal. A Bíblia está acima de tudo, inclusive acima da nossa experiência pessoal. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios 14, o que fica muito claro para nós é o que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu abrir aqui rapidinho. É o que o apóstolo Paulo fala
a partir do versículo 27. E se alguém falar língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Nós temos aqui uma orientação clara da parte do Senhor. Se não houver interpretação para a língua falada no púlpito ou na igreja, a pessoa deve permanecer calada. Se não houver interpretação, a pessoa deve permanecer calada. E mais para frente, nesse mesmo capítulo, Paulo fala, versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está aqui passando mandamentos da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não quer que se fale língua estranha na igreja, qualquer tipo de língua desconhecida, sem que haja interpretação. Esse é um mandamento do próprio Senhor Jesus Cristo que nos é dado por meio do apóstolo Paulo. O que acontece, porém, é que o que nós vemos na prática em muitas igrejas é o oposto disso, né? As pessoas colocam sua experiência acima da revelação de Deus. E as pessoas começam a falar em língua estranha, sendo que língua estranha não é o tipo de língua que nós temos na Bíblia, sem que haja nenhum tipo de interpretação, né? E com isso a igreja fica completamente estéril, por assim dizer, né? A igreja não entende o que está acontecendo. Toda a prática eclesiástica deve ser pautada sempre na Escritura Sagrada. Principalmente nessa questão coletiva. André, você mencionou o texto de Atos 2. Eu vou pedir para o irmão comentar um pouquinho. O pastor Edson mencionou a visita de Pedro a Cornélio. Inclusive, também o texto de 1 Coríntios 14, que o irmão leu. Nessas passagens, a língua ali é também uma língua conhecida. Eu confesso que no texto de Atos 2 acho que ficou evidente isso. Sim. Mas nos outros textos eu já fico um pouquinho em dúvida. É uma língua conhecida mesmo? Sim, eu creio que em todos os casos em que se menciona esse dom de línguas na Bíblia, a palavra de Deus está falando sobre línguas humanas, línguas conhecidas pelos seres humanos, embora não conhecidas por aquele que as fala, né? Por aquele que recebe o dom da parte de Deus, né? Então, por exemplo, digamos que o apóstolo Pedro nunca tivesse estudado o latim, que era uma língua que existia no primeiro século. Então, Deus podia levar Pedro a falar em latim a fim de alcançar uma pessoa que falava latim, né? Em qualquer ocasião em que a Bíblia menciona esse dom de línguas, né, nós devemos entendê-lo sempre à luz de Atos 2. Sempre à luz de Atos 2. A Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra áurea da interpretação bíblica, né? A Bíblia interpreta a si mesma. Isso que nós chamamos de princípio da analogia da fé, né? A Bíblia deve ser interpretada à luz de si mesma. Os trechos mais obscuros, sempre à luz dos mais claros, né? Então, como em Atos 2 nós temos uma menção clara de que o dom de línguas é a capacitação que Deus concede ao indivíduo de falar um idioma que ele não conhece, todas as ocasiões na Bíblia em que se menciona esse dom de línguas, nós devemos interpretá-lo dessa maneira. Em Atos 10, em outros textos do próprio livro de Atos, como em Atos 19, por exemplo, e também em 1 Coríntios 14, né? Sempre que a Bíblia fala desse dom de línguas, a Bíblia está falando desse dom que consiste na capacitação sobrenatural de um indivíduo ser levado a falar um idioma que ele não conhece, que ele nunca estudou na vida, a fim de alcançar um perdido, né? Um incrédulo. Pastor Edson, se a gente usar então essa regra que o professor André levantou aqui, de pegar o texto mais claro para interpretar os mais obscuros, partindo de um texto de Atos 2, talvez ainda alguns vão ter uma divergência, mas o texto de Atos 2 talvez seja mais claro nesse aspecto. O irmão concorda nesse sentido? Então, sempre que falar em línguas ali, está falando de uma língua conhecida realmente. O texto de Atos 2 não deve ser o padrão para todos os outros. Como é que o irmão responde esse questionamento? Então, o texto de Atos 2, ali tem 2 milagres, né? Tanto esse das línguas humanas, que o texto é claro que tinha cidadãos ali, peregrinos de outros países, que entendiam o que os apóstolos estavam falando, e também tem as línguas estranhas, porque nota no texto, quando você lê, que eles achavam que os apóstolos estavam até embriagados. E a gente sabe que quando alguém está embriagado, você não consegue entender muitas das vezes o que a pessoa está falando. Então, baseado nisso, eu acredito que ali houve 2 milagres ali em Atos 2. E relacionado ao que o André falou sobre a questão das línguas, né, que é bem interessante o que ele falou, eu continuo acreditando o seguinte, que
para quem então precisa do intérprete, né? Essa é a maior dúvida. Eu queria que... E ele não explicou isso. Mas eu expliquei, pastor. Precisa de intérprete porque as pessoas não conhecem o idioma. Se, por exemplo, eu começasse a falar em russo aqui, não seria necessário que houvesse um intérprete para que vocês pudessem entender? Sim, só que na questão, quando a pessoa está falando em línguas estranhas, e como eu disse aqui logo, o dom ele está atrelado à profecia, é nesse sentido que o texto fala. Porquanto a pessoa ela vai ter que ter ali a revelação de Deus ali para interpretar. Então, até para a gente entender, pastor Edson, no seu raciocínio, ele precisaria falar uma língua espiritual para que, a partir dessa conexão com o mundo espiritual, ele tivesse uma profecia e, a partir disso, uma interpretação. Não seria possível a partir de um idioma humano? Seria essa a questão? Exatamente, porque o texto não fala que é idioma humano. Entendi. Então, É línguas estranhas, né? então, pastor... É estranha porque não é daqui. Por Então, isso mas que fala. Onde a Bíblia menciona a língua estranha? Capítulo 14. O que fala em línguas, e o versículo 3, o que fala em línguas, e assim mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. É esse o texto. Então, mas aí não se faz nenhuma menção de língua estranha, né? Não se faz nenhuma menção de língua estranha. As línguas aí são línguas humanas, né? São línguas humanas, como o português, como o espanhol, como o mandarim, como o grego. André, Oi. Vou dar uma força aqui pro pastor Edson aqui, vou entrar no time dele aqui um pouquinho para ajudar. Eu sei que o pessoal não fica, você tem que ser imparcial, mas só para a gente entender o texto aqui. Sim. 1 Coríntios 14, logo ali no versículo 2, ele fala dos mistérios. Então, fala por Deus, fala por meio do Espírito, né? Fala para Deus, melhor dizendo. Fala por meio do Espírito, fala mistérios. E aí o texto diz que ninguém entende por conta disso. Quando fala mistério, está falando de algo desconhecido, algo obscuro. Vou dar uma força aqui, Edson. Não é essa linha? Então, o que acontece, Edson, é que com muita frequência nós fazemos algumas leituras bíblicas que são meio anacrônicas, né? Anacronismo consiste em você usar um conceito de um tempo ou aplicar um conceito de um tempo a um tempo em que esse conceito não existia, né? De forma geral, no meio pentecostal, essa palavra mistério é muito, muito utilizada, né? Justamente em referência ao dom de línguas estranhas, né? Mas seria errado nós pegarmos esse conceito moderno de mistério e o aplicarmos forçosamente aqui no texto de 1 Coríntios 14. Tá? Mistério aqui não significa falar em língua estranha. Tá? Mistério aqui é algo simplesmente desconhecido, algo que não é revelado, né? Então, quando eu estou falando num idioma desconhecido para quem me ouve, eu estou falando em mistério. A pessoa não consegue compreender a mensagem que eu estou transmitindo para ela, né? Isso significa, então, falar em mistério. Isso não tem a ver com o idioma celestial, porque, como eu disse, né, o dom de línguas na Bíblia é aquele que nós devemos entender à luz de Atos 2. São línguas humanas. E o ônus da prova aqui recai sobre quem tem uma visão diferente, né? Porque nós devemos chegar à conclusão de que as línguas mencionadas aqui são línguas estranhas, são línguas celestiais, e não as línguas mencionadas em Atos 2, né? O ônus da prova, então, recai sobre quem tem uma opinião diferente da que eu estou defendendo hoje aqui, né? E daí vem a minha curiosidade, né, para o pastor, né? Como que nós podemos saber que as línguas aqui mencionadas em 1 Coríntios 14 não são as mesmas que nós temos em Atos 2? De onde que vem a certeza de que as línguas mencionadas aqui são línguas estranhas ou línguas celestiais, né? Vamos lá, pastor. Vamos voltar com a palavra, por favor. Então, de acordo com... Vou ler aqui uma nota da Bíblia de Estudo Pentecostal. De acordo com a nota de estudo da Bíblia Pentecostal, página 1851, Paulo compara o extinguir o fogo do Espírito com o desprezo e a rejeição às manifestações do Espírito Santo. Reprimir ou rejeitar o uso correto e ordenado da profecia. E outros, os dons espirituais, resultará na perda em geral da manifestação do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Essa experiência pentecostal de falar em línguas estranhas é muito forte e dificilmente... outra coisa que eu percebo, quem já experimentou esse dom, ele nega. É uma coisa que
é marcante, porque eu separei aqui até um personagem brasileiro chamado Enéas Tognini, né? Tognini. Isso. Ele foi um pregador batista tradicional, né? E teve uma experiência com o Espírito Santo. E na experiência dele é muito marcante também, comprovando também que os dons são atuais e que há realmente essa manifestação do Espírito Santo. E quando a gente rejeita os dons. E o próprio apóstolo Paulo, Zeca, ele fala, André, para procurar com zelos. Agora, o que o professor citou dos equívocos, que são inúmeros, né? Esse ajuste que precisa ser feito, bem como também a correção dos usos dos dons, aí o próprio apóstolo Paulo, a carta dele é para isso, corrigir o mau uso dos dons, que aí a gente sabe que na igreja brasileira tem várias denominações. Eu me considero um pentecostal clássico, né? Mas tem os neopentecostais, então, às vezes as pessoas se escandalizam por movimentos estranhos, exageros até, e a gente até, como pentecostal, a gente não acredita também, muitas das vezes, nessas manifestações estranhas que aparecem no meio, né? Se me permite, eu queria até contar uma experiência que eu vivenciei numa reunião de obreiro do ministério que eu fiz parte. O pastor, quando era congresso, sempre convidava um pregador assim, que ele acreditava que tinha essa habilidade de orar e as pessoas ser batizadas com o Espírito Santo. Então, todo congresso de jovens, esse pregador vinha no domingo pela manhã para ministrar e orar ali para as pessoas ser batizadas com o Espírito Santo. Nesse dia, Deus movimentou a igreja, trouxe uma palavra revelada de Deus ali, uma coisa forte, tremenda, e ali os irmãos ali realmente foram cheios da graça, começaram a orar em línguas estranhas, começaram a pular, começaram a glorificar o nome do Senhor. E eu vi, né, porque eu sou aquele pentecostal, mas com o olho aberto, todo fechado, né? Eu sou aquele pentecostal que desconfia um pouco de certas coisas. Quando eu abri os olhos, tinha um pastor, o pastor Mário, né? O pastor Mário era uma benção, saiu correndo diante da igreja e começou a dar a volta, parecia que ele estava dando a volta olímpica. E começou a correr, e a igreja foi tomada do poder de Deus ali, falando línguas estranhas, orando, e de repente, quando ele subiu no púlpito para correr, tinha um tapete que estava, parece que descolado, e ele, na hora que ele foi passar, ele tropeçou, caiu. Quase que acontece um acidente ali naquela situação. No final do culto, o pastor pediu para quem tivesse alguma revelação, porque foi notório ali o poder de Deus, muita gente ali profetizando um para os outros. E aí o pastor sentiu assim no coração de perguntar se ali alguém tinha alguma revelação especial, alguma coisa ali que Deus tinha dado naquele momento, né? E o Mário levantou a mão e falou: quem me viu aqui correndo, dando a volta aqui na igreja, num poder tremendo? E quem viu que eu caí também aqui? Meus irmãos, quando eu estava correndo sem parar, um anjo se colocou na minha frente. E quando eu passei, ele colocou o pé e eu caí. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Você entendeu? Ele disse que o anjo colocou o pé e ele caiu. Então, realmente, baseado nesse testemunho, tem muito absurdo aí, né? Por que o anjo desceria para colocar o pé para o cara cair? E outras que a gente pode dizer assim, até berrações, vamos dizer assim, no meio dos neopentecostais, principalmente, né? Então, quando a gente tem essa leitura do que se passa no Facebook, do que se passa nas mídias, do povo pentecostal, logo a gente entende que é isso daí, mas não é, de fato. Pastor Edson, o irmão faz uma associação desse dom de profecia com a pregação, ou, na sua leitura bíblica, profecia é um outro nicho de dom espiritual? É algo diferente da pregação da palavra? A profecia é diferente, mas também ela pode ser também utilizada para... Não, sim, mas, por exemplo, domingo o irmão vai pregar. Na sua visão, isso é profecia
ou não? Não, é pregação. Pregação. Exposição das escrituras. Como é que você observa isso, André? Na sua leitura bíblica, o dom de profecia é o dom de pregação da palavra? Certo. Antes de responder, só informar que eu cometi um crime aqui. Eu deixei de mencionar a presença da minha esposa, que está aqui comigo no estúdio. Laís Aranda, te amo, meu amor. Bom, era um crime mesmo, ela ia te pegar no final ali já. Cadê que não me mandou a lembrança? Pois é. O irmão faz essa leitura de profecia quando a Bíblia fala com a pregação da palavra? Então, por incrível que pareça, não, tá? Acho que é uma diferença importante aqui. E essa diferença fica clara, por exemplo, em Romanos 12. Em Romanos 12, Paulo menciona alguns dons, né, que Deus dá à igreja. Ele fala o seguinte a partir do versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, Paulo que menciona 2 dons diferentes, né? O dom de profetizar e o dom de ensinar. Em Efésios 4, também, versículo 11, Paulo menciona que há profetas na igreja e que há pastores e mestres, né? O que acontece, provavelmente, é que meu entendimento de profecia também é bem diferente do entendimento do pastor Edson acerca de profecia, né? Porque no primeiro século havia, de fato, essa figura importantíssima dos profetas. No período apostólico, os profetas eram muito importantes na igreja primitiva e atuavam lado a lado com os apóstolos, na verdade, né? Paulo chega a afirmar, em Efésios 2, que a igreja está fundada sobre os apóstolos e profetas. E os profetas aqui não são os profetas do Antigo Testamento, são os profetas do Novo Testamento, como fica claro, por exemplo, no texto de Efésios 3. Em Efésios 3, Paulo menciona que o mistério do Evangelho, que havia estado oculto no passado, foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, os profetas mencionados por Paulo são os profetas do Novo Testamento e não do Velho Testamento. Esses profetas recebiam, juntamente com os apóstolos, revelações de caráter doutrinário. Os profetas, juntamente com os apóstolos, guiavam doutrinariamente a igreja por meio de revelações recebidas da parte de Deus, né? Então, os profetas, junto com os apóstolos, lançaram o fundamento doutrinário da igreja. Eu não creio, evidentemente, que um fundamento possa ser lançado 2 vezes. O fundamento foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas, e uma vez lançado, o edifício pode ser edificado sobre ele, né? Então, já que o fundamento foi lançado, não há mais revelações de caráter doutrinário na igreja. Essas revelações, de fato, cessaram, tá? Assim como o ministério apostólico cessou, o ministério profético, nesse sentido, também cessou. E na sua visão, então, esse ministério profético, ainda que não para lançar doutrinas e fundamentos, ele não pode ser de caráter pessoal? Eu creio, e isso talvez possa escandalizar alguns do meio reformado, tradicional, eu creio que Deus pode ainda dar algum tipo de revelação para nós, né? E, na verdade, eu não estou me contrapondo à tradição reformada. Muitos reformados que mantêm esse mesmo entendimento que eu, né? Posso mencionar, por exemplo, o grande Charles Spurgeon, né? Jonathan Edwards, né? Sim. Esses homens tiveram experiências extraordinárias em que eles receberam revelações da parte de Deus e transmitiram essas revelações à igreja, né? No meio reformado também acontece esse tipo de coisa, né? O que nós negamos é que possa haver algum tipo de revelação de caráter doutrinário hoje em dia, né? Tá. Pastor Edson, vamos entrar um pouquinho na dinâmica da liturgia. O irmão até falou dos excessos, né, que acontecem, e a gente precisa falar um pouquinho sobre isso também. Porque o texto lá de 1 Coríntios, o André já leu esse texto, fala ali de como isso deve funcionar na hora do culto, principalmente. Então, 2 ou 3, com interpretação, sem confusão, para que todos sejam edificados. Como é que o irmão faz a leitura desse texto bíblico diante de toda a nossa realidade, falando principalmente da sua prática? Já que o irmão defende a utilização disso, como é que funciona na sua liturgia, lá na igreja, essa administração a partir da orientação do apóstolo Paulo? Ótima pergunta, e eu quero me deter nessa conversa, nesse debate, com o propósito de exatamente ajudar quem está nos assistindo, ajudar o pessoal a corrigir essas manifestações desse mal. Foi a proposta do apóstolo Paulo
escrevendo, né, sobre isso, né? Corrigir o mau uso dos dons, que é visível, que é presente, está todo momento, todo dia a gente vê uma coisa até que fica até chato para a gente que é evangélico acompanhar, virou até algum motivo de chacota, né? Ou meme, como diz, por conta de, às vezes, falta de preparo, falta de ler a palavra de Deus, falta de uma teologia boa, né? E os evangélicos no Brasil, eles têm crescido muito, né, nesses últimos tempos, né? Por exemplo, em 1980 era 5% de evangélicos no Brasil, hoje aí passa de 30, 35 mil, até quem diga que já são mais de 40 milhões aí, né? Sim. E junto com esse crescimento, é evidente que os problemas também vêm. Segundo o IBGE, 15 mil igrejas são abertas todo dia no Brasil, 15 mil igrejas por ano no Brasil são abertas. Então, quem é esse pessoal que está abrindo igreja, né? Quem é esse pessoal que sai, às vezes, de denominações e vão abrir os seus próprios ministérios? Estão devidamente preparados, teologicamente, biblicamente? São pessoas realmente que estão ali bem intencionadas, né? Eu acredito, André, Zeca, e amigos que estão nos ouvindo, que a maioria, uma boa parte aí, são bem intencionados, sim. São pessoas que realmente querem ajudar. Só que a falta de preparo, ela é gritante no meio. Principalmente, eu reconheço, pentecostais e neopentecostais, que é o grupo que eu tô inserido. Então, o que eu quero dizer aqui é que uma coisa que precisa ser corrigida. Qual que é o objetivo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o avivamento, né, que se tanto prega nas igrejas aí hoje? Qual que é o verdadeiro sentido desse poder, dessa manifestação? É evidente, quando a gente lê a Bíblia, que é a pregação do Evangelho. William Seymour, né, que os pentecostais conhecem muito, né, ele fala assim, uma frase de William Seymour: o poder pentecostal, quando se soma, tudo é mais do amor de Deus. Se isso não trouxer mais amor, é simplesmente uma falsificação. Então, a gente acredita que essa manifestação, esse poder, essa graça que Deus nos concede é para a proclamação do Evangelho, né? O sentido do poder pentecostal é esse, o verdadeiro sentido, né? A gente acredita nessa palavra. Tem um dos maiores evangelistas do mundo, chamado Reinhard Bonk, ele escreveu o seguinte: Deus enviou fogo apenas sobre o sacrifício. Assim, não fazia o menor sentido mandar fogo sem que houvesse os sacrifícios. Cristãos de poltrona nunca vão receber o fogo. Não existe esse negócio de ungido esquentador de banco. Então, qual que é o sentido ali de você estar ali na igreja, participar daquele movimento, ou ficar a noite inteira no monte, como a gente vê alguns grupos, alguns arraiais, fica a noite inteira no monte, quando desce, dorme até meio-dia, fica em casa e não sai para evangelizar, não sai para pregar o evangelho, e muitos ali na sua comunidade, no seu bairro ou no seu trabalho, nem sabem que ele é crente. Então, essa é a reflexão, esse ponto que eu queria destacar, que eu acho que é muito importante para a correção dos dons, né? A proposta que o apóstolo Paulo ele escreveu. Mas até nesse aspecto, pastora, já que o irmão tocou no assunto, até a abordagem do dom de línguas como um selo desse batismo, Sim. Não sei se o irmão defende essa ideia. Sim. Não é um problema já nesse aspecto? Assim, você já não induz a pessoa a procurar algo? O irmão até falou aí que se o amor não for esse selo, não adianta nada. Sim. Como é que o irmão vê essa perspectiva? Então, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela na capítulo 19, ela fala que o batismo com o Espírito Santo ele vem evidenciado com as línguas estranhas, né? Então, é bem presente aí no meio pentecostal, os assembleianos,
bem como o Daniel Berg e Gunnar Wing, fizeram parte do maior movimento religioso das últimas eras, né? Esse movimento, ele se expandiu, cresceu, e por isso que, muitas das vezes, esse crescimento, ele assusta e diverge e, às vezes, até constrange por conta tudo parte dessa premissa, dessa falta de preparo, de pessoas poderem estudar, né? Antigamente, o povo pentecostal pregou muito espiritualidade, né? Pregou muito poder, muitos dons, e esqueceu um pouco das escrituras, né? Do preparo. Tanto pasmem os senhores, né? Eu sou ainda de uma época que teologia era do diabo, vê se pode. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso, né? Então, a letra mata, né? A gente ainda vê alguma coisa nesse sentido, né? De que, às vezes, a pessoa vai esfriar, vai virar geladeira. E não é bem assim, né? O que o texto, o que a Bíblia fala. Então, eu acho que o que hoje, realmente, a maior dificuldade que nós temos é em administrar todo esse contexto. Sim. André, até porque, e aí eu vou pedir a sua visão, Paulo está dando orientação aqui para que 2 ou 3 falem. Mas se a evidência do dom é falar em línguas, numa igreja com 100 pessoas, partindo da perspectiva que todos ali batizados com o Espírito Santo, todos falando em língua, Pois é. como é que você vai controlar 2 ou 3? Exatamente. E na Bíblia, realmente, né, a evidência do batismo no Espírito Santo nunca foi o dom de línguas, né? Na verdade, o apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios 12 que muitos crentes não têm esse dom, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 12, Paulo fala o seguinte a partir do versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E a resposta para essas perguntas é não. Nem todos são apóstolos, nem todos são doutores, etc. Têm todos dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? E a resposta, de novo, é não. Nem todo crente recebe o dom de línguas. Nem todo crente recebe o dom de línguas. Essa não é. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas segundo a Escritura Sagrada. E como eu disse, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Agora há pouco, por exemplo, eu perguntei para o nosso querido pastor Edson como que ele sabia que o dom mencionado na Bíblia, o dom de línguas, era de fato de línguas estranhas, línguas celestiais, né? E não querendo constranger o pastor, evidentemente, né? Mas o pastor mencionou exemplos de pessoas que falaram em línguas, como, por exemplo, o pastor Enéas Tonini e outros casos, né? Ou seja, biblicamente, não há base para nós defendermos que as línguas mencionadas são línguas estranhas. As línguas são línguas humanas, né? O pastor também mencionou que dificilmente uma pessoa que falou em língua estranha, né, vai deixar de falar porque é uma experiência extraordinária que ela tem da parte de Deus. Mas, na verdade, as igrejas reformadas estão abarrotadas de ex-pentecostais, pessoas que vieram de igrejas pentecostais e se filiaram a igrejas reformadas. E essas pessoas deixam de falar em línguas e adquirem outro entendimento a respeito do dom de línguas, né? E esse fenômeno tem acontecido cada vez em maior escala, né? É um fenômeno realmente muito crescente. Meu cunhado, por exemplo, né, veio de uma igreja pentecostal, falava em língua, profetizava, mas quando se filiou a uma igreja reformada, esfriou, digamos assim, né? Esfriou no bom sentido, né? Ele adquiriu outro entendimento bíblico, eu julgo, a respeito do falar em línguas, a respeito do profetizar, né? Entendimento bíblico, né? Então, o nosso entendimento a respeito dessa questão deve ser sempre pautado na palavra de Deus. Há uma frase bem interessante do MacArthur, né? Ele diz que a verdadeira teologia não apaga o fogo, né? A verdadeira teologia apaga o fogo estranho, o fogo falso, né? E eu creio que quando nós adquirimos o entendimento correto da palavra de Deus, nós crescemos na fé e, consequentemente, nos aproximamos de Deus e adquirimos um relacionamento mais íntimo e mais sincero e melhor com Ele. Boa. Quer fazer algum comentário, pastor Edson? Então, é uma questão de fé também, né? Que às vezes as pessoas elas não acreditam, ou no caso, o André está sendo bem respeitoso, mas o que a gente vê assim, muitas das vezes no meio reformado,
zombarem dos pentecostais, né? Os pentecostais têm sofrido na mão dos reformados Não, nesse de fato isso acontece. Virou até meme muitas das vezes, e às vezes eu até tenho que até concordar com algumas coisas, né? Eu sou obrigado por conta desse contexto difícil que nós estamos vivendo. Isso acontece mesmo, pastor? Mas também o contrário acontece, né? Os reformados também são zombados em meios pentecostais. Aquela famosa frase que diz que crente bom é crente que faz barulho, né? Justamente uma crítica aos crentes mais tradicionais e reformados que não são tão barulhentos assim, né? Eu já ouvi isso muitas vezes ao longo da minha vida, inclusive ouvi pastores falando isso de púlpito, né? Existem piadas de ambos os lados, existe um certo preconceito de ambos os lados, né? E, enfim, eu acho que nós realmente devemos sentar, conversar e tentar nos entender, né? Nós somos irmãos em Cristo, apesar desse entendimento diferente, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, talvez um pentecostal reformado seria o crente ideal, né? Eu só queria discordar assim, desse fenômeno, né, que acabou de citar. Eu vejo muito pouco, pelo menos assim, falando de termos periféricos, né, da onde a gente vem, que é periferia, falando assim do ponto de vista, não tem nenhuma pesquisa, nenhum estudo falando que pentecostais estão deixando. Eu acho que isso daí, na verdade, é uma forma de proselitismo ou também de querer trazer a brasa para sua, como tem aquele ditado, né? Trazer a sardinha para sua própria brasa, por conta do número. A gente sabe que é gritante o número de pentecostais no país, eu acredito que seja 80%, 90%. Então, é fato que essa transição, tanto da mesma forma que pentecostais deixam os seus arraiais e vão para as igrejas reformadas, tem o inverso, né? Tem reformados que vão para as igrejas pentecostais com mais visão social, com visão mais de rua, ou com uma integração diferente daquelas propostas pelo ministério que muitas das vezes defende. Outra coisa que eu queria falar que muitas igrejas, né, batistas, né, que é no caso do irmão que é de origem batista, elas mesmas não defendem essa posição que o irmão está defendendo, né? Muitas delas não acreditam em que os dons cessaram ou que línguas estranhas não é o dom do Espírito Santo, porque fica evidente, pessoal, que é difícil aceitar essa posição, falando por mim, difícil de aceitar que seja idioma e está classificado na categoria de dons, né? Então, porque se é idioma, por que estaria na categoria de dom, né? Porque a pessoa não sabe falar, não estudou, não aprendeu. E precisa de intérprete. Isso, porque quem está ouvindo precisa entender a mensagem. É o que eu disse. Vamos supor que eu comece a falar aqui em russo. Está o russo de novo, né? Vocês provavelmente não sabem russo. Não sabem, né? Se começar a falar em russo, vocês não vão entender. Né? Eu nunca estudei russo na vida. Se Deus me levar a falar em russo, isso vai ser um dom. Mas para vocês entenderem a mensagem, é necessário que haja um intérprete. Nós temos um dom, né, sendo dado a mim, o dom de falar em russo, que é um idioma que eu nunca estudei, e seria necessário que outra pessoa recebesse o dom de interpretar esse idioma. Né? Então nós temos aqui claramente um dom. Esse é o dom que nós encontramos em Atos 2, em 1 Coríntios 14. É o dom que nós achamos na Bíblia, né, pastor? E como eu mencionei, né, o ônus da prova recai sobre o irmão e sobre todos que têm o mesmo entendimento do irmão. Onde na Bíblia nós encontramos línguas estranhas? Essa é a pergunta. Onde na Bíblia nós encontramos línguas estranhas? E apenas uma informação histórica. Às vezes nós temos a impressão de que algumas crenças que nós temos sempre existiram, né? E, na verdade, essa crença do irmão é bastante recente na história da igreja, né? É uma crença que tem um pouco mais de 100 anos. Até então, né, os cristãos, de forma geral, não falavam em línguas estranhas. Isso surgiu muito recentemente na história da igreja, né? Porque a Bíblia é bem clara ao definir esse dom de línguas como línguas humanas e não como línguas celestiais ou línguas angelicais, né? Então, mais uma vez, pastor, se o irmão puder, tente mostrar para nós na Bíblia onde nós podemos achar línguas estranhas, claramente. Qual texto na Bíblia deixa muito claro que as línguas são estranhas, são angelicais, são línguas desconhecidas pelos homens? Né? E aí, pastor?
Então, capítulo 14, né, onde está falando os dons, as línguas estranhas. Eu comecei o programa lendo aqui em Marcos, falarão em novas línguas, né? Isso. Mas, pastor, eu vou... Já fui de um lado, eu vou pender para o outro agora também. Nós temos relatos, isso é registrado na literatura teológica e tudo mais, de missionários que no campo missionário, ao se depararem com alguma tribo ou algum povo não alcançado, manifestaram esses sinais que Marcos fala, de falar a língua, mas a língua do povo, certo. E evangelizar o povo a partir dessa perspectiva que o André está defendendo, de uma língua existente, porém desconhecida ao missionário. Então, ele ali, por um dom espiritual, falou a língua que era conhecida do povo. Então, assim, quando a gente lê Marcos, os sinais acompanharão, a gente pode abordar nesse aspecto também, não necessariamente de uma língua espiritual. Então, aí eu falei agora em Atos 2 que ali foi 2 milagres. Sim, 2 milagres. Né? Eu volto a falar sobre isso para explicar para dar essa resposta. O milagre de Atos 2, ele é tanto do ponto de vista humano, na linguagem, né, que outros que estavam ali de outros países entenderam, como também o falar em línguas, que está nas escrituras, está na palavra, né, que às vezes a gente não quer entender. Outra coisa que eu ia falar, que o André ele mencionou uma parte histórica importante, né, que muitos pentecostais são acusados que esse movimento, essas línguas estranhas, veio a partir de 100 anos. E não é verdade, né? A gente encontra vários relatos. Eu até marquei aqui um interessantíssimo que eu encontrei num livro chamado 2000 anos de cristianismo carismático. É da editora, se não me falha a memória, Carisma. Vários pais da igreja, vários do primeiro século tiveram manifestações carismáticas, milagres aconteceram, inclusive até um dos que alguém aí pode até... muitos teólogos falam sobre que depois de Paulo, Agostinho foi o maior teólogo, você já ouviu isso? Eu acredito que sim. Muitos já citaram isso, né? Eu separei até aqui alguns nomes para vocês poderem pesquisarem. Antão, Pacômio, Atanásio, Ilirão, Ambrósio, Jerônimo, todos esses aí, há relatos que eles manifestaram os dons do Espírito Santo. E eu separei aqui desse personagem que ele é tão falado no meio, né, Agostinho, de uma história que está relatada no livro, né? Agostinho começa a descrever vários milagres que conheceu pessoalmente, incluindo curas de cegueira, câncer, gota, hemorróidas, possessão demoníacas e até mortes que reviveram. Essa experiência relatada no livro. E alguns eram curados como consequências da oração em que um paralítico foi curado no momento de seu batismo. Sem dúvidas, os milagres eram comuns onde ele vivia. Pastor, mas só uma observação, eu não nego nada disso. Eu não nego que Deus possa promover curas hoje em dia, tá? Esse não é meu entendimento de forma alguma e não é entendimento de reformado algum também. Deus pode, de fato, ressuscitar mortos, pode curar paralíticos, pode fazer todas essas coisas. Nosso debate hoje aqui é especificamente sobre o dom de línguas e sobre o que significa esse dom. Né? Exatamente, eu vou chegar lá. E ele continua falando, Agostinho também fala sobre um fenômeno ao qual ele chamou de jubilação, que é muito similar ao que os carismáticos de hoje chamam de cantar no Espírito. Olha só que interessante. Ou seja, cantar em outras línguas de acordo com expressar palavras, aquilo que o coração está cantando. Olha só que interessante. É mais capaz de expressar com palavras aquilo que o coração está cantando. A pessoa continua a emitir sons, mas sons são desarticulados, porque seu coração está proferindo aquilo que a pessoa não pode falar em palavras. Então, olha só que relato interessante. O próprio Agostinho falou línguas estranhas, cantou em línguas estranhas,
e tá aí para você poder... Eu vou até... Infelizmente, nós vamos precisar encerrar esse bloco, André. Eu vou passar a palavra para o irmão, já que eu comecei com o Edson, para o irmão encerrar, para ficar equiparada, né, a participação. Eu até imagino que ele vai responder falando das línguas estranhas do Agostinho, mas o irmão está com a palavra. Vamos lá. Certo. Vamos ensinar primeiro a interpretação que o irmão fez de Atos 2, né? O irmão falou que houve lá 2 milagres e tal, e que a evidência de que haveria língua estranha lá seria que as pessoas estavam zombando, dizendo que os apóstolos estavam bêbados, né? Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu é o seguinte, pastor. Vamos supor que o irmão fosse falante de mandarim. O irmão é chinês e fala mandarim. Eu nunca estudei mandarim na vida. Então, Deus me leva a falar mandarim, sem que nunca tenha estudado esse idioma. Isso seria um dom. Então, começa a falar mandarim, o irmão entende. Porém, o Zeca, né, não entende mandarim, não sabe mandarim. O Zeca começa a zombar de mim. Esse cara, ele tá bêbado, tá falando nada com nada, né? Foi isso que aconteceu lá em Atos 2, né? As pessoas não estavam zombando porque supostamente os apóstolos estavam falando em línguas estranhas, línguas desconhecidas. Estavam zombando porque não estavam entendendo. Algumas delas não entendiam os idiomas falados pelos apóstolos. Então, para aquelas pessoas, os apóstolos pareciam bêbados, tá bom? Então, foi isso que aconteceu lá em Atos 2. Agora, quanto à citação que o irmão fez de Agostinho e de outros pais da igreja, né, o que acontece, meu irmão, é o seguinte, o movimento pentecostal, né, como movimento, surgiu, de fato, no comecinho do século XX, um pouco mais de 100 anos, né? E o movimento pentecostal, como movimento, tem diversas características e crenças, né? Talvez a mais marcante de todas seja o entendimento de que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, tá? Esse é o grande cerne, o centro do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, com essas crenças, surgiu, de fato, muito recentemente. Surgiu no começo do século XX, tá? Eu não nego que, ao longo da história da igreja, alguns pais ou mesmo cristãos medievais possam ter clamado algum tipo de experiência estática em que elas falaram em línguas estranhas, línguas desconhecidas, aparentemente. Isso pode ter acontecido e, de fato, aconteceu, né? A questão é, isso é bíblico? Isso está em conformidade com a palavra de Deus, né? Agostinho, ao defender que as pessoas cantassem expressando sílabas aleatórias, né, com a finalidade de dar expressividade ao seu coração, estava certo ao defender isso? Isso é bíblico, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Qualquer crença, mesmo que seja uma crença incentivada por Agostinho, Calvino, Augusto Nicodemos, qualquer crença deve ser rejeitada se não estiver pautada na palavra de Deus, tá? E por isso eu creio, então, que o dom de línguas estranhas, por não ter base bíblica, é um dom que nós devemos repensar, né? É um dom que nós devemos repensar. Vou precisar encerrar o bloco. Eu sei que o irmão também ainda quer comentar, quer falar, mas eu vou precisar encerrar esse bloco. No próximo bloco, ele é bem mais curtinho, mas os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer algumas considerações finais, cada um vai ter essa oportunidade, mas eu quero principalmente pedir a ambos que ofereçam para você uma aplicação do tema que nós tratamos. Poxa, o que isso precisa mudar, transformar a sua vida, a sua caminhada cristã, a forma como você enxerga as coisas a partir desse debate, tá bom? Então fica ligadinho aí que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do programa. São mais de 20 anos de parceria. E se você gosta, quer aprimorar, quer aprender mais, quer estudar, procure pela Grade. Código 11-3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral. Anota, amanhã você liga. Tire todas as suas dúvidas para, quem sabe, você se tornar o próximo aluno da Grade também, tá bom? As redes sociais da HIT vão aparecer aí para você, o site da HIT também. Você que gosta de navegar pela internet, gosta desse universo de redes sociais, passa por lá, você vai encontrar muita informação da emissora também, da nossa programação. E aqui nesse QR Code, você vai acessar e vai ir lá para o nosso canal do YouTube, canal oficial da HIT no YouTube. Todo o nosso material está aqui à sua disposição. Então, perdeu algum programa, quer rever algum debate, quer compartilhar o nosso conteúdo, vai lá, se inscreva no canal e você vai ter acesso a todo o nosso material para você, tá bom? Inclusive a oportunidade de assistir o Vejam Só no lugar que você estiver, através do YouTube, tá certo? Então vai lá, acesse, faça parte dessa comunidade também. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Edson Enedino e também o professor André Soares, ambos dando as suas interpretações, as suas visões, falando um pouquinho, né, do conhecimento que Deus tem derramado na vida deles sobre o uso do dom de línguas, principalmente durante a pregação ou durante a liturgia. Isso é correto, isso é errado? Falando da administração do dom, que tipo de dom que nós estamos falando também. A gente conversou bastante sobre isso no bloco anterior. Na sequência, eles vão receber a palavra de volta e vão fazer considerações finais, mas principalmente trabalhar com uma aplicação para você que nos assiste, tá bom? Antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda a sua foto para participar aqui do Vejam Só. Todo mundo que manda foto vai concorrer a um presente, tá bom? Que nós vamos mostrar na sequência. Você pode mandar a sua foto pelo nosso e-mail, vejamsó@hittv.com.br, ou, se você preferir, pelas nossas redes sociais, tá bom? A escolha é aquela que você usa e manda. Pelo Instagram, @programa Vejam Só, ou, se você preferir, pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vai lá na mensagem, já faz uma selfie, está assistindo agora, aproveita e encaminha para a gente. Nome completo, cidade, estado. Se quiser mandar o nome do ministério que você congrega também, fica à vontade, pode mandar por lá também, tá bom? Vamos colocar na tela, então, as fotos que nós separamos para o programa de hoje. A primeira delas vem lá do Mato Grosso do Sul, da capital Campo Grande, e quem aparece aí para você é o Claudionor Miotti, acompanhando o Vejam Só também. Claudionor, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe sua vida, toda a galera do Mato Grosso do Sul também aí. Muito bacana contar com a sua audiência. A próxima foto vem de Minas Gerais, cidade de Araguari. E a nossa telespectadora da vez é a Adriana Almeida. Também aí acompanhando o Vejam Só. Adriana, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, derrame muita graça na sua casa, seu ministério também. E encerramos as fotos de hoje aqui em Bauru, estado de São Paulo. E a nossa telespectadora é a Ana Cláudia, também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Ana. Deus abençoe muito sua vida. Faça você também como esses telespectadores. Mande a sua foto e você vai concorrer a este presente aí que nós vamos mostrar para você. Tá aí, ó. A caneca do Vejam Só. Ela pode ser sua. E ficou bonita, viu, essa caneca? Tá muito bacana. Então manda a sua foto e a nossa produção vai encaminhar este presente aí para você, tá bom? Nós vamos escolher uma pessoa e mandar a foto. Infelizmente, a gente não pode mandar para todo mundo, tá bom? Nós vamos escolher uma e presentear você, tá certo? Tô esperando a sua foto, hein? Se quiser mandar mais de uma vez, pode mandar também, não tem problema nenhum, não. Caminha lá pra gente poder colocar por aqui, tá bom? Irmãos, eu vou devolver a palavra a ambos. Se der tempo, quando a gente colocar o resultado da enquete, eu coloco alguns comentários também. Vou começar com o pastor André. Primeiro bloco comecei com o Edson, esse eu vou começar com o professor André. Professor, considerações finais sobre o tema, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste aí, a partir dessa temática que nós conversamos na noite de hoje. Maravilha. Bom, Zeca, eu creio que, de tudo que eu falei aqui, o ponto principal é: a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, e apenas a Bíblia deve servir como nossa regra de fé e prática. Experiências, evidentemente são importantes, porém, elas não devem definir aquilo em que nós cremos. Mesmo as nossas crenças, mesmo as nossas experiências devem ser julgadas à luz da palavra de Deus. Qualquer experiência que não esteja em conformidade com a palavra de Deus deve ser rejeitada. Por mais que seja uma crença que nós estimamos, que nós amamos, uma crença que seja profundamente arraigada no nosso coração, se ela não estiver em conformidade com a palavra de Deus, nós não devemos aceitá-la, devemos abrir mão dela por amor à palavra de Deus, né? Deus quer ser, sim, adorado, mas quer ser adorado conforme o que Ele prescreve na sua palavra. Deus quer a nossa adoração, porém a nossa adoração a Deus deve ocorrer sempre em conformidade com a sua palavra. Nós não somos livres no culto, por assim dizer, né? Nós temos que seguir as orientações que Deus dá na sua palavra. Para nós agradarmos a Deus, nós temos que cumprir a vontade dEle que nós encontramos exclusivamente na sua palavra. Então, que nós nos apeguemos ao princípio protestante do sola escritura, somente a escritura e nada mais. Muito bacana. Obrigado, viu, André, pelo carinho. Os Sempre contatos prazer. do André à sua disposição, tá bom, para entrar em contato com ele. Sempre muito bacana poder ouvi-lo também e aprender junto com o irmão. Deus Prazer enorme, Zeca. abençoando a sua vida também. Pastor Edson, a palavra está com o irmão aí, por favor. Só tenho a agradecer por esse debate enriquecedor, né? Foi uma honra poder participar, conhecer o André aí, né?
Estar com o Zeca aqui é um privilégio, é uma honra muito grande aí. Estou muito feliz por essa oportunidade de poder, né, falar um pouco do meu trabalho, participar desse debate tão importante aí. Eu quero citar aqui um texto bíblico que diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o meu objetivo aqui realmente é fazer com que as pessoas pensem, revejam essa questão dos dons na aplicação diária, no dia a dia, nas suas comunidades, nas suas igrejas. Faça isso com ordem e decência. E o texto fala, não proibais falar em línguas, né? O debate, ele fala, evitar fazê-lo não seria apagar o espírito? Acredito que sim. A nova tradução na linguagem de hoje para esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5:17 diz assim, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, né? E para finalizar, eu quero citar aqui uma frase, na verdade um relato de Daniel Begg, né, um pioneiro do movimento pentecostal no Brasil, falando um pouco da sua história, diz assim, nós vivíamos inteiramente ocupados com o trabalho do Senhor Jesus. Por isso, não percebíamos que estávamos sendo perseguidos e caluniados. Nem suponhamos que houvesse alguém trabalhando contra nós. Falando da perseguição que ocorreu no começo da igreja, quando se opuseram contra os dons, contra falar em línguas estranhas, contra o projeto que eles tinham de levar a palavra de Deus aqui no Brasil, né? Então, eu acredito que a gente deva, né, continuar firme aí naquilo que Deus ele tem nos mostrado, né? Ser fiel ao chamado que Deus, né, nos colocou. Amém. Muito obrigado, pastor Edson, pelo carinho. Conhecer o irmão também é um privilégio. O projeto também do irmão. Nós vamos também depois mostrar direitinho aqui, vou pedir para o pessoal mostrar para a gente encerrar o programa. E eu quero só dizer que os contatos do pastor Edson à sua disposição. Se quiser saber mais sobre o ministério dele, poder acessar ali e conversar com ele. Tá aí, ó, Bíblia na Quebrada aí. Se você tiver interesse, acessa lá, conversa com ele para você poder abençoar esse ministério também. Põe na tela aí, por favor, o resultado da nossa enquete. Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido, não vai dar tempo de colocar ali os comentários. O pregador pode falar em línguas durante a pregação? 60% dos nossos internautas responderam que sim, é possível. 40% responderam que não é possível. E nós tivemos vários comentários lá, né? A Jéssica, o Fernando, a Cristina, o Mário. Foi alguns daqueles que nós separamos, infelizmente não deu tempo, tá bom? Mas eu quero agradecer de maneira muito especial a todos vocês que participaram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia aí durante todo o programa. Deus abençoe sua vida e, se Ele permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um abraço e até lá!